Os eventos finais e o estado eterno. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 24 a 28, Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 15 e capítulo 21, versículos 1 a 8. Os salvos da época atual esperam o arrebatamento da igreja, isto é, a descida do Senhor Jesus Cristo até aos ares, para ressuscitar os que morreram em Cristo e arrebatar os salvos que estiverem vivos, para conduzir todos para a casa do Pai. João capítulo 14, versículos 2 e 3. No final da grande tribulação, o Senhor Jesus descerá até a terra, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 8 e 9. Essa etapa da sua segunda vinda é, em primeiro plano, para julgar. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 e capítulo 21, versículo 8 apresentam o desenrolar deste programa de juízo com seus resultados triunfantes. Podemos ver o julgamento sumário dos rebeldes mais militantes, capítulo 19, versículos 17 e 18, o lançamento da besta e do falso profeta no lago de fogo, capítulo 19, versículo 20, a prisão de Satanás no abismo por 1000 anos, capítulo 20, versículos 2 e 3, a ressurreição dos santos que morreram durante a grande tribulação, capítulo 20, versículo 4, o reino dos 1000 anos, capítulo 20, versículos 4 a 6, a soltura de Satanás após os 1000 anos, capítulo 20, versículo 7, a última tentativa satânica de dominar Jerusalém, capítulo 20, versículos 8 a 9, o lançamento definitivo de Satanás no lago de fogo, capítulo 20, versículo 10, o sumiço da terra e do céu, capítulo 20, versículo 11, o juízo final do grande trono branco, capítulo 20, versículos 11 a 15, o estado eterno com o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém, capítulo 21, versículos 1 a 7. Retomando um pouco essa lista de eventos, podemos nos lembrar das palavras de João Batista, encontradas em João capítulo 1, versículo 29, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, vemos a situação de calamidade do jardim do Éden invertida. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Nessa cena, o tabernáculo de Deus está com os homens. Com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será seu Deus. É a cena do Jardim do Éden antes da queda, porém em nível muitíssimo mais alto. Lá não se podia oferecer garantia de isenção de lágrimas, morte, pranto, dor, etc. Lá as riquezas da graça, conforme Efésios capítulo 1, versículo 7, bem como o cântico dos redimidos, eram desconhecidos. O Cordeiro, de fato, terá tirado o pecado do mundo, agora e para sempre. Observemos as palavras de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 25 e 26. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Aqui percebemos que a vitória do Senhor Jesus sobre todos os inimigos não será conseguida totalmente só com a sua volta ao mundo. É verdade que muitas serão suas vitórias naquele dia, mas os versículos citados acima indicam que ele trabalhará durante o reino milenar para subjugar todos os inimigos. As condições no milênio não serão perfeitas. Ele imporá justiça, mas os vestígios da rebelião não faltarão e no final dos 1000 anos florescerão. Assim ficará declarado mais uma vez
que tanto Satanás como o ser humano são incorrigíveis. 1000 anos no abismo não mudarão Satanás, e 1000 anos de administração divina não mudarão a natureza pecaminosa do homem. O evento final nesse grande trabalho do Senhor Jesus Cristo será o julgamento do grande trono branco. Os que morreram em seus pecados serão ressuscitados e julgados, e em ambientes soleníssimos serão lançados no lago de fogo. Não podemos conceber tudo o que isso implica para os pecadores. Bem que o ouvinte, não salvo, faz em fugir da ira futura. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 14, lemos que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essas palavras confirmam as de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Assim, o grande trabalho do Senhor Jesus Cristo será perfeitamente consumado. Lemos em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, que o Cordeiro era digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foi morto. Aquele livro, ao ser aberto, inicia o desdobramento dos eventos que conduzem à glória de Apocalipse capítulo 21. Assim, vemos que a vitória do Senhor Jesus, ganha na cruz, é a chave fundamental de sua vitória final, que se evidenciará num universo livre dos mínimos vestígios do pecado, um universo administrado da Nova Jerusalém, em que seus servos o servirão e verão o seu rosto e reinarão para todo sempre. Apocalipse, capítulo 22, versículos 3 a 6.